o tamanho da nova Jerusalém, ou seja, da tal cidade celestial que vai chegar na Terra, o tamanho é de 2.000 quilômetros. A Lua cheia tem cerca de 4.000 quilômetros de diâmetro. Metade da Lua cheia tem 2.000. Então, se essa nave parar na mesma distância que a Lua se encontra em relação à Terra, ou seja, se essa nave parar na mesma distância e acender suas luzes, a gente vai ver como sendo metade de uma lua cheia. Esse é o tamanho da nave de Sofia. E o que é que essa turma diz? Que várias naves desse tamanho, porque Sofia não só tem uma nave, são várias, no dia da sua vinda vão fazer exatamente isso. Não tem holograma de projeto Bluebeam, não tem nada que invente uma coisa nem parecida com o que em tese está para acontecer. Rogério, existem pelo menos umas 50 interpretações ou 500 interpretações do Apocalipse na internet, TikTok, Instagram, papapá. Todas são respeitáveis. Né? Essa daqui é uma interpretação muito particular. Parte do que vocês vão ver aqui está registrado em um livro que eu lancei chamado Recado Cósmico, eu lancei em 2002, 2003, sei lá quando foi isso. A outra parte é uma atualização para a gente poder compreender os tempos que estamos vivendo. Então, só para a gente entender, o Apocalipse está lá escrito no Apocalipse. Eis a revelação de Jesus Cristo. Isso quem escreveu foi João, tá? João, o homem, o velho, o apóstolo, foi quem escreveu isso. Revelação de Jesus Cristo que foi confiada a ele por Deus para manifestar aos cristãos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, ou seja, o ele aqui, Cristo, ou também pode ser interpretado Deus, mas aqui João faz uma confusão, porque João entende Rockman como sendo Jesus ressuscitado. É preciso que a gente compreenda isso. João não sabia quem era Rockman. Aí estava ali agora um anjo, domingo à tarde, enchendo o saco dele, escreve, e Deus, Jesus Cristo ressuscitado, eu não sabia, foi escrevendo. Então, ele, por sua vez, por intermédio de um anjo que estava em cima de João, escreve, comunicou ao coitado do servo João, o qual atesta como palavra de Deus o testemunho de Jesus Cristo, tudo o que viu. Isso está logo no início do Apocalipse. Aí agora a gente vai ver outra parte do Apocalipse. Eu selecionei só algumas partes, só para ilustrar. Tá? Então aqui nós estamos vendo João, Sofia e a voz que fala e manda João escrever. Teve uma hora que João viu o anjo, ouviu Sofia. Aí, ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse, não temas. Eu sou o primeiro que foi criado neste universo e o último que viverei até enquanto este universo existir. Aí ele diz, pois eu, como Jesus, estive morto e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos, blá, 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 blá. De novo, o João, ele sobrepõe Jesus ressuscitado e a figura de Sofia. Tá? Aí, numa outra parte do Apocalipse, João fala que o anjo fala para ele sobre uma cidade de meu Deus, ou seja, uma cidade onde o Deus de João, que é esse ser chamado Rockman, que ele entende como sendo Jesus ressuscitado, que para ele é Deus, ele chama da Nova Jerusalém. Só que essa cidade do Deus de João, que é onde reside o tal Deus de João, a Nova Jerusalém, desce dos céus, enviada por ele,
E também nessa Nova Jerusalém, todos irão conhecer o nome novo de Jesus, que é o Rockman, ou Sofia. Aí, assim, nesta parte, diz o nosso amigo João, eu vi também na mão direita do que estava assentado no trono, ou seja, Javé, um livro escrito por dentro e por fora, mas selado com 7 selos. Vi então um anjo vigoroso que clamava em voz alta, quem é digno, ou quem sabe, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, ou seja, revelar os seus mistérios. Por isso o nome da palestra é Os Mistérios do Apocalipse. Quem sabe revelar os mistérios desse livro, selado por 7 selos? Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e examiná-lo. Eu chorava muito, João dizendo, porque ninguém fora achado digno ou com capacidade de abrir o livro e examinar. Então, um dos anciãos que ali estava falou para João, chore não, João. O leão da tribo de Judá, Jesus, o descendente de Davi, achou um meio de abrir o livro e os 7 selos. Veio então Rockman, ou Jesus ressuscitado, ou seja lá como a gente queira entender, e recebeu o livro da mão direita do que se assentava o trono, ou seja, de Javé. Então vamos de novo aqui compreender. Javé, o Deus Criador, tinha o livro, mas não sabia interpretar. Sofia sabia. É por isso que Jesus, pequeno, escutou Salomão dizer, tu, ó Sofia, ou tu, ó Rockman, que sabes, tu que és o diretor executivo de Deus, é porque esse Deus aí não sabe tudo, nem muita coisa. Agora, ele, o tal Sofia, ou Rockman, sabe. Então, por isso que o livro que Javé segurava, com os selos, foi repassado a Sofia. Aí Sofia começa, então, a desatar os selos e a explicar os mistérios do Apocalipse. Então, Sofia começa a abrir os selos, abriu o primeiro, abriu o segundo. Eu não vou mostrar tudo a vocês aí, eu vou só dar um ou outro exemplo para a gente entender como é difícil a coisa. Quando abriu o 5º selo, isso aí tudo são fatos já acontecidos, tá? Em relação ao tempo que a gente está vivendo. Quando abriu o 5º selo, o que é que João viu? Ele diz, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositados. E clamava em voz alta, reclamando de Deus, dizendo, até quando tu vai ficar sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Aí João diz que isso, né, que a gente vai começar a ver agora, quando, enfim, abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu durante cerca de meia hora, e então João diz que viu 7 anjos que assistem diante de Deus, e foi dada a cada um desses anjos uma trombeta. Isso é a forma alegórica como João resolveu distribuir as profecias no Apocalipse. Por quê? Desde a época do Império Romano, quando uma autoridade ia chegar em algum lugar, primeiro era anunciado o toque de trombetas. Então, qualquer autoridade, antes de... trombeta tocava. Rockman, que é a maior autoridade desse universo, antes dele chegar, então João bolou a ideia de apresentar anjos tocando trombetas para anunciar a chegada da autoridade na Terra. Então, são 7 anjos. Primeiro anjo toca a primeira trombeta, acontece isso. Segundo anjo, quando o 7º tocar, Rockman chega. Então, primeiro Sofia abriu o primeiro selo,
segundo selo, e mostrando as coisas que já aconteceram, que eu não vou falar aqui para vocês, porque é muito extenso. Só que quando ele abriu o 7º selo, aí apareceu mais 7 anjos com 7 trombetas, ou seja, é capítulo dentro de capítulo. Então, quando o 5º anjo tocou a trombeta, diz João, vi então estrela cair do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo e ela o abriu e saiu do poço uma fumaça como a de uma grande fornalha. Da fumaça saíram gafanhotos pela terra e foi-lhes dado, ou seja, foi dado a esses gafanhotos o poder semelhante ao dos escorpiões. Aí o que é que João diz? O aspecto desses gafanhotos era o de cavalos aparelhados para a guerra. Nas suas cabeças havia uma espécie de coroa com reflexos dourados. Seu tórax parecia envolto de ferro e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos correndo para a guerra. Tinham caudas semelhantes à do escorpião. O que é isso aqui, pessoal? Um avião, tá? Na frente, na sua cabeça, tem a cabine lá do piloto. Uma espécie de coroa com reflexo dourado. O tórax, ferro. As asas, os motores. E ainda tinha um rabinho para cima. E soltava ferrão, soltava ovinho, afligindo os homens por 5 meses. Isso surgiu na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Ou seja, João, num tempo em que não existia avião, ele foi genial ao vendo aquilo que o anjo ou os anjos de Sofia estavam mostrando para ele. Ó, quando o 5º anjo tocar a 5ª trombeta, vai acontecer isso aqui. Então, estou só mostrando a vocês que a Segunda Guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, é a 5ª trombeta, ou seja, século XX. 6ª trombeta. Ouvi então a voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus e que dizia ao 6º anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. E foi assim que eu vi os cavalos e que os montavam. Estes últimos eram couraçados de uma chama sulfurosa azul. Os cavalos tinham crina como uma juba de leão e de suas narinas saíam fogo, fumaça e enxofre. Aí eu digo aqui, alguém poderia dar melhor descrição há 1900 anos atrás de tanques de guerra em plena artilharia? Ou seja, João, estou só mostrando a vocês, ele usava as palavras para significar, mas de acordo com os pensamentos que ele tinha na época em que viveu. Ele foi genial, descrevendo coisas que iam acontecer 1.900 anos depois, mas ele usou as palavras que podia. É importante que vocês compreendam isso para a gente compreender o que vem agora. A partir deste ponto da narrativa profética, João intercala um outro conjunto de eventos que aparentemente complica muito a decodificação do Apocalipse. Ele coloca que entre a 6ª e a 7ª trombeta, ou seja, isso aqui seria a penúltima trombeta, que é exatamente essa que a gente acabou de ver, com os tanques de guerra, e a última, que é anunciando a chegada iminente de Jesus, ele ressalta a ocorrência de uma série de acontecimentos espetaculares, na ótica dele, que foram apresentados à parte do contexto profético das trombetas, e ele chamou esse conjunto de acontecimentos particulares como sendo a execução dos decretos do pequeno livro aberto. Ou seja, entre a 6ª trombeta e a última já é a chegada de Sofia, ele resolveu apresentar uma série de acontecimentos espetaculares que o Apocalipse chama de decretos do pequeno livro aberto. Aí, entre a 6ª e a 7ª
trombeta, João coloca as 7 taças da ira do Senhor. Vejam bem. Ele começou com 7 selos, destravou um selo, quando chegou no 7º selo, aí surgem 7 anjos com 7 trombetas. Aí ele sai explicando. Quando chega no 6º selo, no 6º anjo com a 6ª trombeta, ele diz, espera aí, antes de eu falar da 7ª, eu preciso dizer que ainda tem 7 taças de derramamento da ira do Senhor, que é para fazer com que os ímpios purguem os seus pecados. Antes do 7º anjo tocar a 7ª trombeta e Sofia chegar. Então vejam que João ele foi distribuindo por pacotes de profecia e foi enquadrando nessa descrição de selos, trombetas, taças da ira e, no final, a 7ª trombeta. Aí agora a gente vai para a parte mais importante. Vi ainda no céu, então agora a gente vai falar as 7 taças da ira do Senhor. Vi ainda no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham os 7º últimos flagelos, porque por eles é que se deve consumar a ira de Deus com os pecadores da terra. O 7º anjo, então, derramou a sua 7ª taça pelos ares, ou seja, eu pulei aqui 6 taças, tá? Já fui direto para a 7ª, O 7º anjo derramou, então, a sua taça pelos ares e saiu do templo uma grande voz que dizia, está pronto. É como se dissesse, não falta quase mais nada. Então, houve relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto tão grande como jamais houve desde que há humanos na terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes. As cidades das nações caíram e Deus, então, começou a lembrar-se da grande Babilônia, que é Nova York, tá? Para lhe dar de beber o cálice do vinho de sua ira ardente. Todas as ilhas fugiram e montanha alguma foi encontrada. Grandes pedras de gelo, os homens amaldiçoaram Deus por causa do flagelo, Veio então um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo, vem, eu te mostrarei a condenação da grande meretriz que se assenta à beira das muitas águas, com a qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com a vinha da sua luxúria. Transportou-me então em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. Eu vou poupar vocês de interpretar esses chifres e cabeças, porque isso não tem importância. Tudo isso já aconteceu. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate e adornada de ouro, blá, 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 blá. Tinha na mão uma taça de ouro. Essa mulher que tinha na mão a taça de ouro é a Estátua da Liberdade situada em Nova York, tá? Vocês estão entendendo? João viu a Estátua da Liberdade em Nova York. E ele descreve isso no Apocalipse. Cheia de abominação e de imundície de sua prostituição. Na sua fronte estava escrito o nome simbólico, Babilônia, a grande, a mãe da prostituição e das abominações na terra. Detalhe, João, pé da vida com o Império Romano que havia crucificado Jesus, sabia que esse povo que ele estava vendo no futuro eram os romanos reencarnados. Por isso que ele fala desse jeito. Parte do Império Romano nasceu nos Estados Unidos, a outra parte lá no Brasil. Era um novo mundo que ainda não estava ocupado. Aqui em Portugal, a Europa toda já era outra história. Mas isso é outro papo. Vi que a mulher que estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus estão reencarnados no Elá, muitos espíritos que viveram na época da Babilônia, isso apenas eu explico, né? E ele diz, esta visão encheu-me de espanto. A mulher que vistes é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. Isso é referência à força do Império Estadunidense e demais
em relação às demais nações. Depois vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada por sua glória. Clamou em voz alta esse anjo, dizendo: caiu Babilônia a grande. Isso aqui é a queda das duas torres do World Trade Center. Né? Tornou-se morada dos demônios, prisão dos espíritos imundos e das aves impuras e abomináveis, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua luxúria. Pecaram com ela os reis da terra, se enriqueceram com excesso do seu luxo, blá, blá, blá. Hão de chorar e lamentar-se por sua causa os reis da terra, que com ela se contaminaram e pecaram, quando avistarem a fumaça de seu incêndio. Parados ao longe, de medo de seus tormentos, eles dirão: ai, ai da grande cidade Babilônia, cidade poderosa, bastou um momento para... Quem viu as cenas da fumaça do incêndio, da queda das torres do World Trade Center, pode interpretar isso. Eu não sei se aqui todos viram, mas tem imagens de barcos parados lá no mar, que eu digo na Baía de Hudson, olhando a fumaça depois da queda das torres. João viu isso. Aí ele diz: todos os negociantes da terra choram e se lamentam a seu respeito. Por quê? Porque a Bolsa de Valores parou o comércio mundial, parou tudo. Mas ele descreve assim: já não há ninguém que lhes compre os carregamentos. Aí ele descreve todos os itens que são comercializados no seu tempo. Os mercadores destas coisas que delas se enriqueceram pararão ao longe de medo de seus tormentos e vão chorar e lamentar-se. Ai, ai, ai da cidade grande que se revestia. Num só momento, toda essa riqueza foi devastada. Ou seja, João mostra aqui que parou todo o comércio mundial devido à queda das torres. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra, blá, blá, blá. Eu vou pular isso aqui, porque isso aqui, entre aspas, exige uma explicação específica. É um juízo final que não vai mais acontecer. Mas parte dele se cumpriu na espiritualidade. Então é algo que também já se cumpriu. Mas se eu for explicar isso aqui, a gente vai sair do escopo do Apocalipse. Eu preciso ir direto para a seguinte parte. Então veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias de 7 flagelos, e disse-me: vem, e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Prestem bem atenção. Levou-me então em espírito a um grande alto monte, e de lá o anjo mostrou a João a cidade santa, a tal Jerusalém, a Jerusalém celeste, que descia do céu de junto de Deus. Segundo João, assemelhava-se a seu esplendor a uma pedra muito preciosa, tal como jaspe cristalino, ou seja, a nave de Sofia, chamada Nova Jerusalém, onde residia o Deus que João chamava, Rockman, estava se aproximando da terra, e esse anjo levou João para um monte bem alto para ele ver mais de perto a Nova Jerusalém. Aí João diz: essa coisa tinha grande e alta muralha com 12 portos. Então eu digo aqui o apóstolo, que obviamente jamais viram uma nave, muito menos algo tão majestosamente grande e luminoso, começou a adequar a sua descrição à maior coisa que ele já vira e a mais iluminada, que é a cidade de Jerusalém. Ou seja, na época de João, a maior coisa e a mais iluminada que ele viu é Jerusalém. Então ele tascou o nome de Jerusalém na nave que estava sendo mostrada e chamou Nova Jerusalém. Assim, nas portas dessa nave estavam gravados os nomes das 12 tribos de Israel. Isso é invenção dele, mas tinha lá uns escritos, mas não é isso. Ao oriente havia... Blá, 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 blá.
Quem falava comigo, ou seja, o tal anjo, trazia uma vara de ouro como medida para que o anjo e João pudessem medir a tal cidade voadora, as suas portas e a sua muralha. A cidade formava uma espécie de um quadrado, o comprimento igual à largura. Isso é dentro da nave. O anjo e João mediram, então, a cidade com a vara e deu 12.000 estádios. Isso corresponde a cerca de 2.000 quilômetros. Ou seja, João diz que a coisa lá dentro dessa cidade foi medida pelo anjo e por ele com essa vara de medir, e a distância que eles mediram foi isso, que dá 2.000 quilômetros, que corresponde a 12.000 estádios. Ou seja, o tamanho da Nova Jerusalém, ou seja, da tal cidade celestial que vai chegar na Terra, o tamanho é de 2.000 quilômetros. A lua cheia tem cerca de 4.000 quilômetros de diâmetro. Metade da lua cheia tem 2.000. Então, se essa nave parar na mesma distância que a Lua se encontra em relação à Terra, ou seja, se essa nave parar na mesma distância e acender suas luzes, a gente vai ver como sendo metade de uma lua cheia. Esse é o tamanho da nave de Sofia. E o que é que essa turma diz? Que várias naves desse tamanho, porque Sofia não só tem uma nave, são várias, no dia da sua vinda, vão fazer exatamente isso. Não tem holograma de projeto Bluebeam, não tem nada que invente uma coisa nem parecida com o que, em tese, está para acontecer. O comprimento e a largura e a altura eram iguais. E ele, então, mediu a muralha, 144 côvados, segundo a medida humana empregada pelo anjo. Foi-me dado, então... Bem, aqui é o seguinte. A 7ª taça da ira do Senhor diz que o antepenúltimo acontecimento, antes do 7º anjo tocar a 7ª trombeta, é a queda da Babilônia. E toda a terra chora porque o comércio parou, blá, 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 e a Babilônia caiu assim, ó, em um segundo. Esse é o antepenúltimo. O penúltimo é: os reis da terra entram em guerra devido à queda da Babilônia. Aí surge a guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão, a guerra da Ucrânia. Esse é o penúltimo. Já parou. Esse é o penúltimo. Aí o último acontecimento, João dá uma visão de algo que vinha acontecendo paralelamente a esses dois acontecimentos, ou seja, a queda das torres do World Trade Center, a guerra do Afeganistão, do Iraque. Enquanto isso estava acontecendo, entra em cena o capítulo 11 do Apocalipse. O que é que o capítulo 11 diz? São os tempos atuais. Foi-me dado uma vara semelhante a uma vara de agrimensor e disseram-me: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores. Ou seja, além de medir a Nova Jerusalém, João agora estava medindo o templo de Deus com seus adoradores. O átrio fora do templo, porém, deixa-o de lado e não meças, porque foi dado aos gentios que hão de calcar aos pés a cidade santa por 42 meses. Mas, durante esse tempo, incumbirei as minhas 2 testemunhas, vestidas de saco, de profetizarem por 1.260 dias. São eles as 2 oliveiras e os 2 candelabros que se mantêm diante do Senhor da terra. Mas depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, anunciando a vinda de Rockman, a vinda de Sofia, ou seja, o retorno de Jesus à terra na sua forma celestial, a fera que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito,
onde o Senhor também foi crucificado, essa cidade é Roma, tá? Muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações virão para vê-los por 3 dias e meio, não permitindo que eles sejam sepultados. Os habitantes da terra alegrar-se-ão por causa deles, felicitar-se-ão mutualmente e mandarão presentes uns para os outros, porque esses 2 profetas tinham sido seu tormento. O que é que diabo João está dizendo aí? Que enquanto a queda das torres do World Trade Center, guerra, 2 figuras na terra iam falar, anunciando a chegada de Sofia. Esses seres disseram que uma das figuras caberia a minha pessoa realizar isso. Desde 2004 que eu convivo com essa palhaçada. E o outro era João Paulo II, porque foi o único papa que por 3 vezes falou na vinda de Jesus. Nunca nenhum papa falou, só João Paulo II. Só que João Paulo II recebeu tiros, não se sabe direito, mas ele meio que morreu e ressuscitou. Esse meu corpo já morreu não sei quantas vezes, e a turma ressuscita também. Então, em tese, essas 2 testemunhas morrem, mas depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus os penetrou. Puseram-se de pé e grande terror caiu sobre aqueles que os viam. Ouviram a forte voz do céu que dizia: subi aqui. Subiram então para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos os olhavam. Naquela mesma hora produziu-se grande terremoto, caiu 1/10 parte da cidade e pereceram no terremoto. As demais, aterrorizadas, deram glória ao Deus do céu. Terminou assim a 2ª desgraça, e eis que depressa vem a 3ª. A desgraça 3ª é essa: o 7º anjo toca a trombeta. Desgraça para os pecadores. Né? Então, o 7º anjo toca a trombeta, ressoaram então nos céus altas vozes que dizia: finalmente, o império de nosso Senhor e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, assim, pessoal, falta cumprir-se isso aqui. Segundo o Apocalipse, falta cumprir-se essa coisa metafórica antes do 7º anjo tocar a 7ª trombeta e Sofia cumprir a promessa que deixou registrado no Apocalipse de apresentar-se à terra em nome das profecias de Jesus, e quando ele fizer isso, ele vai ser investido com a vestimenta, desculpe o pleonasmo, de suzerano celestial, ou seja, suzerano universal. Coisa que na época de Jesus, os arcontes do universo vizinho não quiseram dar, porque dizem que Jesus e Sofia traíram Javé. Essa história esgotou-se, e, em tese, a disputa pela suzerania universal, que veio durante esse tempo todo, parece que terminou em fevereiro do ano passado. Aí, isso aqui é meio metafórico, porque as 2 testemunhas morrem, mas são revividas, aí depende do que a gente interpretar. Na hora que você vê essas figuras, na hora que você vê o cadáver de um papa deitado lá no meio da praça de Roma, e tudo que é gente vem para vê-los e ficam por 3 dias e meio, porque o papa não é sepultado para que as pessoas visitem. Né? Então, assim, isso tudo está meio que descrito. Então, em tese, falta essa ressurreição, ou não falta, já aconteceu. E a ressurreição de um papa, de novo, não é a ressurreição de um corpo, é a ressurreição do processo do papado. João pode ter visto João Paulo II ser baleado, sangue, pensar que morreu, aí surge agora o Papa Leão XIV, ele acha que o cara ressuscitou. Não sei, ninguém sabe, porque isso foi uma visão pessoal de um ser humano há 1900 anos atrás. Mas o que se interpreta na espiritualidade
o que o próprio espírito de João diz aqui, ok, acabou-se. Falta muito pouco e a qualquer momento o sétimo anjo toca a sétima trombeta, mas tem um terremoto aqui no meio da história, que talvez não seja metafórico, seja literal. Então, assim, falta cumprir-se isso aqui, ou não falta cumprir-se isso aí, nós já estamos na iminência do sétimo anjo tocar a sétima trombeta. Simples assim. Bem, eis os mistérios do Apocalipse. É coisa para detetive, é coisa para Sherlock Holmes, é coisa para os humanos tentarem entender, porque isso é um legado que muita gente deu a vida para que isso ficasse escrito. Ninguém entende isso nos termos em que a gente está colocando para vocês. Mas, nos capítulos 17, 18 e 19, que correspondem à sétima taça da sétima ira do Senhor, que corresponde ao final da sexta trombeta, quando cai a Babilônia e os reis da terra entram em guerra, o que está descrito nesses capítulos é o final de acontecimentos espetaculares. Paralelo a isso, as duas testemunhas iriam anunciar, mas uma fera que sobe do abismo iria atrapalhar o trabalho deles, o mundo não. E depois disso, o sétimo anjo toca a sétima trombeta e todos os olhos humanos que estão na terra verão vir por sobre as nuvens do céu a nova Jerusalém, que se estacionar, de novo, estou repetindo o que já disse, lá, na distância em que a Lua fica da Terra, cerca de uns 300 mil quilômetros. Se essa nave para lá, a gente vê, vai ver. Se ela acender o pisca-pisca, a gente vai ver. Se ela fizer fom-fom, a gente escuta. Mas por que a essa distância? Porque nenhum míssil que qualquer babaca aqui da Terra queira mandar chega lá. E mais ainda se forem diversas naves. Este será o primeiro contato oficial com seres extraterrestres, capitaneado por Rockman, após o final de uma briga entre arcontes, ou seja, entre os herdeiros da Trimurti, e Sofia, o Rockman é só um desses herdeiros. É o que está nesse universo. E o pior, o universo vizinho está colapsando, essa turma toda lá também. Ou seja, a história toda vai vir para cá e Rockman, Sofia, é o que foi engendrado para durar até o final desse universo. Então, se essa interpretação estiver minimamente assentada numa razoabilidade exegética ou da hermenêutica, ou seja lá do que for, se os fatos que a gente lê aí conseguem ter alguma analogia com os fatos que a gente viu e está vendo acontecer ao tempo das nossas vidas. Queda de torre, briga disso e daquilo, Papa morrendo, ressuscita testemunha. Essas coisas aconteceram. O anticristo não é falado em Apocalipse. O anticristo é fofoca de epístolas e interpretações outras. O anticristo tem... Está assim de anticristo. Basta a gente escolher o preferido, não atrapalha nada. Mas foi bom você falar para desanuviar. Isso não tem importância. O anticristo é uma invenção teológica, ele não aparece em lugar algum disso aqui. Então, assim, pessoal, eis os mistérios do Apocalipse. Para continuar assistindo a essa palestra completa, acesse o nosso portal de conhecimento. Conheça o Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica. Dezenas de horas de conteúdo para expandir a consciência, com aplicativo próprio, disponível para Android e iOS. Tudo em um só lugar. Todos os estudos e palestras em torno da revelação cósmica, unidos em um único ponto de encontro e mais, uma comunidade exclusiva, onde buscadores se reúnem para compartilhar conhecimento, insights e despertar juntos. Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica.